bom dia. Estamos aqui para estarmos dando continuidade ao nosso devocional diário de hoje. Eu acredito que Deus vai falar fortemente com você nesta manhã. Eu gostaria de estar lendo o livro de João, o capítulo 2, que diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E disse Jesus: e tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 grandes talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E as encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava naquela festa, nas bodas de Canaã, e estavam todos alegres, porque era uma festa de casamento. Estava Jesus, a sua mãe, estava também lá os apóstolos, alguns discípulos, e Jesus estava ali naquele lugar, naquele momento de descontração, de alegria, mas ele estava em uma missão. A missão que Jesus estava era para salvar o mundo, a maior incumbência da história da humanidade. E nesse meio tempo ele separou esse momento para se alegrar, o que é normal. Jesus, ele, muito embora sendo o Filho de Deus, ele estava aqui na terra em carne. Ele estava com um corpo carnal, muito embora ele era, podemos dizer, 100% espiritual. Ou seja, mesmo ele estando em carne, Jesus vivia em espírito a todo tempo. Jesus valorizava essas ocasiões, porque nela havia pessoas, e ele veio para estar onde estavam as pessoas, o povo, porque Jesus queria pregar o Evangelho, e pregou. E no casamento em si, ele estava ali numa ocasião oportuna para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que ele fez o seu primeiro milagre. Um milagre em que ele fez com que as águas se transformassem em vinho. É interessante quando paramos para analisar que Jesus estava ali para proporcionar alegria, já que fez o seu primeiro milagre, o milagre da transformação. Transformou a água em vinho. Essa seria a intenção de Jesus, mostrar ao povo que ele simbolizava alegria para aqueles que o seguiam e aceitavam como o seu mestre. Irmãos, falar de transformação é algo que às vezes, quando você prega isso na igreja, quando você tenta ministrar uma pessoa para falar que nós precisamos ser transformados, às vezes fica um pouco complicado, porque as pessoas não querem mudar.
E quando Jesus muda, ou seja, transforma a água em vinho, Jesus nos está dando o exemplo de transformação. O vinho simboliza alegria. Jesus estava ali para proporcionar alegria, já que o vinho havia se acabado. Quando o vinho se acabou, o povo se entristeceu. Jesus estava ali como uma alegria diante daquele povo. E ele fez esse milagre com a intenção de alegrar o povo e de trazer essa mensagem de transformação. Jesus observou que enquanto havia o vinho naquele casamento, havia também alegria. No entanto, quando o vinho se acabou, também acabou a alegria. Mas logo, através de uma atitude, Jesus mostra que a presença dele nos traz alegria, porque ele sempre está pronto para nos proporcionar essa alegria. Irmãos, quando nós nos transformamos da água para o vinho, é uma transformação radical. Tem que ser assim. Quando eu me decidi, eu vou vestir a camisa do Evangelho. Quando eu me decidi, eu vou seguir esse Jesus. Quando eu me decidi, eu vou fazer parte do corpo, participante do reino, eu tive que ter essa mudança radical. Talvez você, ao evangelizar alguém, você pode dizer assim: olha, vem para Cristo, porque Deus faz a obra. Não é assim de repente, de uma hora para outra. É uma estratégia boa, porque você não vai espantar a pessoa. Mas, de forma sutil, é sempre bom você deixar bem claro para essa pessoa que a alegria verdadeira, ou seja, ele viver o Evangelho, colhendo de forma rápida os frutos que esse Evangelho pode nos proporcionar, nos dar, que é o milagre, que é a cura, que é as portas que se abrem. Só tem uma forma, quando a gente de forma radical resolve se transformar. Então nós não podemos ocultar isso, não. Nós temos que ter, sabedoria para poder chegar diante dessas pessoas e dizer para elas: olha, é preciso haver uma mudança. Tem que haver uma mudança, porque se não houver uma mudança, fica difícil. Outra coisa também que nós temos que entender é que Jesus nos transforma da tristeza para a alegria. Todas as deformações, sujeiras que estiverem dentro de nós saem, ficamos limpos, totalmente transformados. Não tem outra alternativa a não ser nós chegarmos diante dessas pessoas e explicarmos para elas. Jesus, nas bodas de Canaã, ele fez um milagre, ele transformou a água em vinho. Vocês conseguem entender? Transformar a água em vinho. Tanto é que o mestre Sala, espera aí, primeiro é servido o melhor vinho, e depois os mais inferiores. E agora aqui nessa festa está sendo diferente. Deixaram para servir o melhor vinho depois. A alegria vem depois que você resolve ter uma transformação de vida, transformar, uma transformação radical. Eu não fumo, ou seja, não fumo mais. Se eu uso drogas, ou seja, não uso mais. Se eu tenho um problema com homossexualismo, deixei de ter. Se eu tenho problemas com mentira, se eu tenho problemas que são problemas que está impregnado em minha vida, se eu preciso ser transformado, então eu vou lutar para que eu venha, de uma forma radical, como assim Jesus fez da água para o vinho, pelo menos tentar ser transformado. Nós temos que tentar ser transformado. Você que está me vendo e me ouvindo aí, você precisa ser transformado. Isso só depende de você. Isso está dentro de você querer. A minha transformação veio através de uma atitude que eu tomei.
de joelhos no chão, eu olhei para minha esposa e com lágrimas nos olhos eu disse a ela: olha, este homem aqui, esta carne, ele vai morrer. E naquele dia em que eu olhei para minha esposa e que eu disse para ela que o velho homem iria morrer, ressurgiu uma nova criatura, ou seja, eu tomei uma nova identidade para mim, porque eu resolvi ser transformado. Você precisa também resolver ser transformado, e a alegria vai vir para a sua vida. Eu quero que você entenda essa palavra, eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, faça como Jesus está nos ensinando, tenha uma transformação, ainda que seja radical, mas tenha essa transformação. Talvez alguém falou para você: olha, é com o tempo, vem para Cristo e o Espírito Santo vai, sabe, aos poucos te convencendo. Isso é verdade, isso é a mais pura verdade. Mas além do Espírito Santo também tem o seu eu, o seu querer. O Espírito Santo ele vai te direcionar na sua alma e no seu coração acerca do que você deve e acerca do que você não deve fazer. Agora, a atitude quem tem que tomar é você. Tem uma atitude de querer ser transformado. Eu deixo para você esse devocional diário de hoje, para que você possa entender, para que você possa ser transformado de forma radical, para que a alegria do Senhor possa fazer parte da sua vida. Eu deixo para você um forte abraço, em nome de Jesus Cristo. Amém.